Olha o hino tocando do Flamengo, pode pintar um reforço de peso, jogador de seleção brasileira. Tá na mira do Flamengo. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Quem é esse jogador, Vene? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Esse jogador é um velho conhecido da torcida do Flamengo, porque a todo momento, em toda janela de transferência, o nome dele é especulado no Flamengo. Trata-se do Danilo, que na seleção brasileira joga como lateral direito, mas na Juventus, a equipe que ele estava defendendo, ele já estava atuando como zagueiro. Dizer que tem negociação seria mentira da minha parte. Não tem negociação. Eu vou explicar aquilo que no Flamengo me explicaram. Um empresário, que não necessariamente é o empresário dele, ofereceu ele ao Flamengo. E o Flamengo, obviamente, como está de olho no mercado, e não seria um jogador que custaria caro em transferência, pelo contrário... Ele acabou o contrato. Porque ele vai acabar o contrato, ele não vai renovar, vai ficar né? livre. Teoricamente, você só negocia salário e luvas ali para pagar esse jogador. O Flamengo, como faz com todo mundo, beleza, ele foi oferecido quanto ele quer. Ele realmente quer voltar ao futebol brasileiro, porque ele tem propostas de outros clubes da Europa, como o Napoli e o Olympique de Marseille. Ele quer voltar para o futebol brasileiro? Então, nesse momento, não tem uma negociação. O Flamengo demonstrou interesse a esses empresários que ofereceram o nome ao Flamengo. O Flamengo, beleza, se vocês quiserem voltar para o futebol brasileiro, a gente abre uma negociação aqui, a gente tem interesse. Ah, mas seria para a lateral direita? Não, o Flamengo entende que seria para a zaga já. Não seria um reforço para a lateral direita. Seria, teoricamente, um reforço para o lugar do Fabrício Bruno, que acabou de ser vendido ao Cruzeiro. Então, dizer que tem negociação, eu estaria mentindo pelo menos o que eu ouvi do lado do Flamengo. Mas o Flamengo sim tem interesse na contratação do Danilo, enxerga um bom jogador, embora com idade avançada, mas seria um jogador que iria performar na visão deles aqui no futebol brasileiro tranquilamente. Então, assim, é acompanhar. A gente pode ter novidades nos próximos dias? Sim, podemos ter novidades. Mas o meu receio é criar uma falsa expectativa no torcedor do Flamengo por conta desse momento, porque muita gente está aí ansiosa por contratação do Flamengo. O Flamengo está sendo cauteloso nesse mercado da bola por motivos óbvios e a gente já vem falando isso aqui, por conta do fluxo de caixa. Não tem muito dinheiro para fazer contratação de peso. Essa contratação seria de peso para o futebol brasileiro? Sim. Custaria alto? Não, porque você só negociaria salário e luvas ali, mas não seria, obviamente, um salário baixo. Isso a gente precisa mencionar. Olha, se um representante do jogador, enfim, vai ao Flamengo oferecer, certamente o Danilo deu esse aval, né? A gente dá para fazer essa leitura que alguém que representa o Danilo foi lá no Flamengo, ofereceu o jogador, certamente o Danilo falou, olha, vai lá porque para mim é uma boa jogar no Flamengo. O cara vem de graça, todo jogador tem vontade, deseja e sonha atuar pelo Flamengo. Pode pintar aí alguma coisa, de repente um acerto, salário... Olha, eu acho que pode ir para frente. O Pedrosa, o Vasco também chegou a sondar, eu não lembro quem que emperrou aí a situação, mas chegou a pensar também no Danilo. Seria uma boa para o Flamengo, Pedrosa? Boa tarde. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Veni. Foi no final do ano passado, o Vasco chegou a, por exemplo, enviar representantes para conhecer o projeto do Danilo em Bicas, conversou com representantes, com pessoas ligadas ao atleta, mas naquele momento ele não tinha saída decretada ainda da Juventus pelo Thiago Motta. E aí ficou mais difícil, mas desde aquela época, trazendo informação aqui também... Final do ano passado, do retrasado, agora? Do passado mesmo. Então agora. Tem pouco tempo. É, exatamente. Mas desde aquela época, o Danilo já tinha uma preferência entre o Flamengo e o Santos para voltar ao Brasil. Ele agradeceu o contato do Vasco, as pessoas que estavam representando ele, gostaram muito da proposta que o Vasco fez, mas ele realmente queria voltar para o futebol brasileiro, se fosse para voltar Santos ou Flamengo. Então, é totalmente natural o que está acontecendo nesse início de temporada. Acho que seria uma ótima contratação, um jogador que pode jogar de lateral direito, que estava até o momento com a seleção brasileira, sendo capitão, pode jogar de zagueiro também, um terceiro zagueiro, e viria para fazer essa função aí que muitas vezes o Fabrício Bruno fez de reserva do imediato, né? Eu acho que o Danilo, se viesse para o Flamengo, disputaria firme por uma vaga nessa dupla de zaga titular ou até mesmo nessa lateral direita em caso de venda do Wesley, por exemplo, que para mim acho que é a próxima bola da vez aí para encher os cofres do Flamengo. Então assim, para o Flamengo ou para qualquer clube do Brasil, o Danilo seria uma ótima contratação. Pessoal, a gente está falando de um jogador que há pouco tempo aí, nas últimas convocações, ele foi convocado para jogar como lateral direito na seleção brasileira, né? Que na Juventus ele joga. Tudo bem ele joga que a gente pode discordar, mas é um cara que, como lateral direito, foi o lateral direito titular da seleção brasileira recentemente em amistosos. O Paquito me confidenciou aqui, eu não sabia que o Danilo já declarou que é rubro-negro.
Eu achei ser muito cauteloso, menino. Não vai pra frente essa história aí? E por que não pode jogar na lateral direita se ele é convocado pra seleção pra jogar ali? Essa pergunta você tem que fazer ao José Boto e ao Felipe Luiz, Eles não pensam pra na mim. zaga. Eu só estou passando aquilo que eu apurei no Flamengo, que eles olham o jogador como zagueiro. Mas óbvio que, eventualmente, ele pode quebrar o galho como lateral direito. Embora eu não concorde com o Dorival Júnior convocando o Danilo para ser lateral direito e até mesmo capitão, titular na seleção brasileira, mas ele pode fazer essa função quebrando o galho. Eu acho que ele pode render muito mais aqui, caso ele venha para o Flamengo, como zagueiro. Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, precisa repor isso. E o Danilo já vem atuando como zagueiro na Juventus. Então acho que está certa a visão, a prioridade é ele ser zagueiro e pode quebrar um galho como lateral direito. Eu gosto de definir essa situação do Danilo como oportunidade de mercado, porque é um jogador que fica livre no mercado, você não precisa fazer um grande investimento, repito, só negocia salário e luva, obviamente não seria um salário baixo, mas é uma oportunidade de mercado maravilhosa. E aí muita gente vai falar assim, nossa, mas o Flamengo disse que não iria contratar medalhões, que não iria fazer investimento pesado. Não vai fazer investimento pesado se o Danilo de fato for contratado. Repito, o salário não é baixo, o salário vai ser alto. Arrisco a dizer que seria um dos maiores salários do atual elenco do Flamengo. Mas vale a pena o investimento? No meu ponto de vista, vale. Porque é um jogador que tem muito a render ainda, tem muita coisa para dar ainda para o futebol brasileiro, caso ele volte para o futebol brasileiro. E o Flamengo está precisando. É isso. Precisa de um zagueiro. Precisa. Mas, porém, todavia, entretanto, tem gente já Sabe por que cornetando, precisa de zagueiro? hein? Eu vou ser bem O sincero. zagueiro precisa, tem dois lá de confiança. Embora eu goste muito do Cleiton, mas ele ainda não está pronto para assumir essa função de reserva imediato da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo o Flamengo muito calmo no mercado nessa reposição ao Fabrício Bruno. Isso tem que ser prioridade, porque o Léo Pereira é um jogador que tem muitos problemas físicos. A todo momento ele sente um problema muscular. Beleza, tu vai ficar contando com o Léo Pereira e o Léo Ortiz a temporada inteira? Não dá. Eu entendo o Flamengo ter calma, ter cautela. Não temos pressa para não errar, mas precisa sim contratar um zagueiro um quanto antes, já nessa janela de transferência. Mas num clube, num time, aí o Danilo tem vaga, né? Sem dúvida alguma. Não tem como ficar só com a impressão do Danilo da seleção brasileira e não entender que ele é um grande jogador. Bom, o cara joga na Juventus. Ele é um atleta que estava na Juventus, que tem experiência internacional, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Olha o currículo do Danilo aí para você entender o tamanho desse jogador. Então, sem dúvida alguma, acho que para o Flamengo, e repito, para qualquer clube brasileiro, o Danilo seria uma ótima contratação. Jogador de calibre, jogador de liderança, jogador de experiência, muito bom jogador, multifuncional, tem que contratar, na minha visão, o Flamengo. E tem uma curiosidade, né? Se eu não me engano, o Paquito pode até confirmar, ele jogou com o Alexandre no Santos. Foi, no Porto e na Juventus, na seleção brasileira. Pode voltar a fazer parceria com o Flamengo agora. Né? Com certeza, jogaram juntos no Santos, no Porto e na Juve. Eles foram campeões da Libertadores juntos. Isso com certeza. E na chegada do Alexandro lá, eu estava lá na coletiva no Ninho do Urubu, o pessoal, claro, que falou, e aí, o Danilo não vem, teu amigo? Ele falou, pô, vou ligar para ele, é para ontem, a gente se fala sempre. E claro que o Alexandro ia colocar uma pilha, ia falar, eles são amigos. E o Alcaraz jogou com eles na Juventus. Também, né? Também. Teve isso. Ih, tô achando que o negócio vai dar samba Imagina aí, o grupo de WhatsApp. A resenha é boa, hein? E outro cara de seleção brasileira, só que da seleção italiana, o Jorginho, o Venê trouxe ontem do interesse e tem atualização, negociação, esse já tá mais avançado, não tá, Venê? Não, fala aí do Jorginho. Esse também não tem negociação e eu arrisco a dizer que se eu tivesse que fazer um comparativo entre as duas situações, o Danilo hoje é muito mais fácil de contratar do que o próprio Jorginho. Eu acredito que o Jorginho não vai brigar em nenhum momento para poder sair agora de maneira imediata do Arsenal, pelo contrário. Pô, tá bem no Campeonato Inglês. Pois é, e o Flamengo ainda teria que convencê-lo a vir para o futebol brasileiro e ele convencer a família a vir para o Brasil. Mais difícil. Seria uma mudança, digamos assim, pesada, né, na vida dessas pessoas. De repente você bota uma cláusula ali, beleza, se vocês não se adaptarem, vocês podem voltar de graça para a Europa. Enfim, isso é uma negociação, mas, repito, se eu tiver que botar aí as duas situações, eu acho que o Danilo é muito mais fácil de acontecer do que o próprio Jorginho. Mas aí eu já prefiro o Jorginho, hein, Pedrosa?
Posições diferentes, eu acho que são jogadores diferentes também. O Jorginho é volante, o Jorginho é um cara que consegue achar passe na verticalidade, é um cara que está sempre construindo o jogo, dá outra dinâmica para o meio campo. O Danilo já é um jogador que vai jogar mais no setor defensivo. Não tem nem como a gente comparar esses dois atletas. Se fossem da mesma posição, tudo bem. Mas eu concordo com o Verinha, é muito mais fácil você trazer o Danilo, até pela vontade do Danilo mesmo de jogar no Flamengo, de voltar ao futebol brasileiro, de ser declarado rubro-negro, de atuar por aqui. Eu acho que o Danilo seria uma contratação muito mais viável. Pro meio do ano, tenta o Jorginho novamente. Gente, se eu sou o Danilo, eu venho agora. Eu venho também. Ele vai esperar mais um Clube do coração, cara flamenguista. Eu não tenho essa informação. Paquito tá me garantindo que o cara já falou que é flamenguista. Paquito é confiável. Então, assim, o cara se diz Flamengo, vai ficar livre no mercado. Pô, é uma posição que o Flamengo de fato está precisando. Ele, como o Pedrosa mencionou aqui, ele vai brigar pela titularidade. Exatamente. Então, o que falta pro Danilo querer vir para o Flamengo? A não ser que ele seja apaixonado pela vida que ele tem lá na Europa. Depende muito também, né? De repente o cara não quer voltar pro futebol, família. Isso conta muito, família. Por exemplo, Fabrício Bruno não aceitou ir pro futebol inglês por conta da família. Na época a esposa não queria. E aí, você vai julgar? Não, ele não tomou uma decisão sozinho. Ele tem pessoas ao redor dele. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos. O Mercadão da Bola do Flamengo está pipocando de informações após o Flamengo ter anunciado a contratação do atacante Juninho. Já circulam dois outros nomes, que são eles: o lateral direito / zagueiro Danilo e o segundo volante / meio-campista Jorginho. É isso mesmo, o Flamengo está tentando ir atrás de jogadores qualificados, jogadores que chegariam para qualificar o plantel do Flamengo. O Danilo, eu aprovo muito, um cara que já tem uma experiência europeia muito grande, né? Agora está jogando mais como zagueiro do que lateral direito. E o Jorginho dispensa comentários, é um jogador que, assim, sem dúvida nenhuma chegaria para fazer a diferença com a camisa do Mengão. Então, assim, informação exclusiva. Tem outros nomes também circulando, né? Como o nome também do argentino Valentim Gomes, zagueiro, né? Canhoto, muito bom de bola. Então é isso, galera. Tem muitas informações do nosso Flamengo. Eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a contratação do Jorginho e também do Danilo para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!